Olá, muito boa noite. É muito bem-vindo a mais este encontro com Deus. Que bom voltarmos-nos a juntar aqui esta noite, unir-nos para a oração de gratidão ao nosso Deus, mas também a oração de intercessão. Mas também aqui estamos esta noite para, como habitualmente, abrirmos a palavra de Deus e buscarmos através dela o alimento para a nossa vida. Que Deus o abençoe também nesse propósito. E como é nosso hábito, vamos começar louvando a Deus. Vamos então cantar este belo cântico que vai aparecer aí na vossa tela. Se quiser apenas ouvi-lo, pense na mensagem deste hino. Meu querido amigo, minha querida amiga, podermos aqui estar, e então eu convido nesta hora a inclinar a sua fronte. Nossa primeira oração ao Senhor será uma oração de gratidão. Gratidão por quê? É verdade, pense nos motivos porque você deverá estar grato ao seu Deus. Eu tenho muitos motivos para estar grato a Deus. Poderá ser a saúde, a vida, o pão de cada dia, a bênção por termos conhecido Jesus, a bênção pela sua palavra que nos alimenta e sustenta. Então, aí onde você estiver, inclina a sua fronte e vamos falar com o nosso Deus. Querido Pai, nós te agradecemos por este alto privilégio que nos concedeste neste dia, nesta noite, de podermos aqui estar para abrirmos o nosso coração nesta oração de gratidão. E realmente, Senhor, queremos manifestar o nosso louvor ao Teu nome, a nossa gratidão a Ti, Senhor, por tudo aquilo que tens feito por nós. O pão de cada dia, a saúde, a vida, a Tua palavra, enfim, os Teus ensinamentos, a Tua proteção e tudo o que demais, Senhor, bondosamente nos dás e que não sabemos até enumerar. Ó Pai querido, muito obrigado pela salvação em Jesus que nos ofereces gratuitamente e que nós todos, Senhor, possamos aceitar essa salvação. E tudo isto, nós, com muita gratidão no nosso coração, te suplicamos em nome e pelo amor de Jesus. Amém. Meu querido amigo, hoje vamos continuar a falar de mais um personagem bíblico. Aliás, este vai ser o último tema desta série sobre personagens do Antigo Testamento.
não vamos esgotar, de maneira nenhuma poderíamos esgotar este tema tão vasto, porque a Bíblia está recheada de homens e mulheres que realizaram uma obra extraordinária, que se tornaram realmente um grande exemplo para cada um de nós. Mas um dia vamos voltar outra vez a estes temas sobre personagens da Palavra de Deus. Hoje nós queremos falar-lhes sobre o irmão do personagem do qual falamos na última semana, na última quarta-feira. Está lembrado? Nós falamos na última quarta-feira acerca de quem? Acerca de Esaú. Quem era Esaú? Lembra-se Esaú? Claro, o filho de Isaac, o irmão de Jacó. Nós falamos pouco acerca de Jacó e hoje vamos dedicar este nosso tempo aqui a falarmos exatamente de Jacó. A respeito de Esaú, nós dissemos, e lembra-se que fizemos uma descrição nada abonativa a respeito de Esaú. Mas, então, o que dizer a respeito de Jacó? Se começarmos logo pelo seu nome, nós vemos também que este nome tem um significado não muito agradável. Ninguém gostaria de se chamar Jacó. Eu conheço poucas pessoas que têm este nome. E muitas destas pessoas que têm este nome, elas não sabem o significado desse nome. Porque Jacó significa enganador. Ou também poderemos dizer que Jacó significa suplantador. Seja como for, um enganador, um suplantador, bom, nenhum de nós gostaria de ser chamado por esse nome. Mas só por si, este nome era então já um problema sério para Jacó. E Jacó teve que viver por muitos anos com este estigma sobre si. Apesar de Deus lhe ter trocado o nome. Mas ainda hoje, quando nós falamos deste personagem, nós não o mencionamos pelo nome que Deus lhe deu depois. Nós sempre o conhecemos como Jacó. Ele ficou para sempre conhecido como o Jacó. Meus queridos, imagine só, Jacó por onde ia, quando o chamavam, quando pronunciavam o seu nome. Oh, enganador, enganador, vem cá. Oh, enganador isto, oh, enganador aquilo. Não era nada agradável. Eu posso pensar e compreender que realmente Jacó não deveria sentir-se muito confortável com este nome. Bom, quando nós falamos em Jacó, nós temos que pensar em duas características acerca da sua personalidade, acerca do seu caráter. Jacó, em primeiro lugar, era um homem com propósitos que podemos dizer aceitáveis. E porquê? Jacó aspirava pela bênção espiritual. Era isso. Ou seja, o seu grande desejo era tornar-se um dia o líder espiritual da sua família. Jacó sabia que o seu avô tinha recebido uma promessa de Deus. Tu serás pai de uma grande multidão. Tu serás pai de uma grande descendência. Jacó sabia que essa mesma promessa tinha sido ratificada a Isaac, seu pai. Eu te abençoarei e te multiplicarei grandissimamente, disse o Senhor a Isaac. Jacó sabia disso. E aquilo que Jacó anelava era realmente um dia poder ser ele o líder espiritual daquela família. E sendo o líder espiritual daquela família, pela promessa de Deus, então ele seria também o líder espiritual de uma grande nação. Mas havia um problema, é que Esaú, o seu irmão, é que era o primogênito. E a bênção da primogenitura iria recair não sobre ele, mas sobre o seu irmão Esaú. Bom, mas vamos ver a segunda faceta da personalidade e do caráter de Jacó. É que Jacó não olhava aos meios para alcançar os seus
objetivos. Ou seja, Jacó estava disposto a tudo, mesmo que isso implicasse fazer o que era incorreto. Jacó vai usar uma estratégia e métodos ilícitos, enganosos. Ele usa a burla, ele usa a mentira, ele usa a trapaça, a traição, para conseguir atingir o seu objetivo, que era a primogenitura. Por isso, ele é conhecido na Bíblia como o enganador. Quer dizer que o seu nome refletia exatamente o seu caráter e a sua personalidade. Sabem por que é que foi dado este nome a Jacó? Porque quando ele nasceu, diz a história que ele nasceu com a sua mão agarrada ao calcanhar do seu irmão. Parece que desde a nascença Jacó estava disposto a criar problemas ao seu irmão. Como se costuma dizer, a morder o calcanhar, os calcanhares do seu irmão. Na verdade, na Bíblia, os nomes eram colocados sempre por uma razão. Ou seja, havia uma grande preocupação em termos da colocação dos nomes aos filhos quando eles nasciam. E o nome na Bíblia está quase sempre relacionado com alguns factos da personalidade, da individualidade ou até do caráter, do próprio caráter da pessoa. E aqui nós vemos isso. Jacó, ele recebeu esse nome, mas na realidade Jacó era um enganador. E nós vemos que na sua mocidade, Jacó, ele fez uma série de trapaças, ele enganou seu irmão, ele enganou seu pai. Nós vemos Jacó, para obter a bênção do irmão, ele vai usar uma das fragilidades do seu irmão. Ele sabia que o seu irmão Esaú, ele não tinha domínio próprio, era fraco nesse aspecto, e por isso ele vai preparar o tal guisado de lentilhas, porque sabia que facilmente ele iria ficar com a primogenitura e o seu irmão iria aceitar a troca pelo guisado de lentilhas. E depois nós sabemos a outra história, quando o seu pai, já velho, já próximo da morte, cego, ele quis abençoar os seus filhos. Ia começar a abençoar com a bênção principal, a bênção de primogenitura, o Esaú. E nós sabemos o que é que Jacó fez. Ele se cobriu de pelos para se fingir, para se fazer passar por Esaú, e assim ele conseguiu enganar o seu pai. Mas sabem o que é que aconteceu? Bom, o que aconteceu é que Jacó, aliás, Esaú prometeu vingar-se. E nós vamos ler no capítulo 27 do livro de Gênesis, o versículo 41. Aqui temos a promessa de vingança de Esaú. Esaú odiou a Jacó por causa daquela bênção com que seu pai tinha abençoado. Esaú disse no seu coração: chegar-se-ão os dias de luto de meu pai e matarei Jacó, meu irmão. Entendeu? Este era o ódio no coração de Esaú. Ele sentiu-se traído, ele sentiu-se enganado. Realmente Jacó era um enganador. E então agora Esaú diz: eu vou vingar-me. Quando o meu pai falecer, eu vou matar o meu irmão. E Jacó, quando soube disso, o que é que Jacó fez? Jacó disse: olha, ok, ele que venha. Eu fui mais esperto do que ele, eu fui mais hábil do que ele que venha então. Vamos acertar aqui contas, foi isso que ele fez? Não. Sabe, um enganador, um mentiroso, um falseador, geralmente ele é também um covarde. E Jacó, covardemente, ele fugiu. Ele fugiu para salvar a sua pele. E aqui começa realmente uma nova história na vida de Jacó. Algo que vai
mudar completamente o curso da vida de Jacó. Nós conhecemos a história quando Jacó se sentiu sozinho naquela noite, quando fugia do seu irmão. Ele sabe que vai ter que passar a noite num lugar estranho, num campo, um lugar deserto. E então diz que ele ajeitou uma pedra e aquela pedra serviu de travesseiro para Jacó. E naquela noite, Jacó teve um sonho. Uns dizem que realmente foi uma visão. A Bíblia diz que foi um sonho. Jacó sonhou. E sonhou com o quê? Ele sonhou com uma escada que ligava o céu à terra. E por esta escada, o que é que acontecia? Anjos subiam e desciam. Mas o que significava esta escada? O que significava este sonho? Nós podemos realmente perceber o que é que acontece com Jacó antes de ele ter este sonho. E por que razão realmente Deus lhe dá esta visão, Deus lhe dá este sonho. É que naquela noite, quando Jacó ali estava sozinho, longe da sua mãe, longe do seu pai, ele olha para o céu e naquela noite o que é que ele contempla? O céu estrelado. E ele agora lembra-se da glória de Deus, do poder de Deus, do Deus Criador. Ele sabe que um dia vai ter que dar contas a Deus do seu nome, do seu caráter. E Jacó, certamente naquela noite, ele chora. O Espírito de Deus trabalha no coração de Jacó. E Jacó se sente arrependido pela vida de mentiras, pela vida de enganos que ele levou até aquele tempo. E aqui, meus queridos, é algo estranho. Deus vai se revelar a Jacó, mostrando toda a sua misericórdia de uma forma extraordinária. É como se Deus estivesse a dizer a Jacó: olha, Jacó, eu sei quem tu és, eu sei que tu és um enganador, eu sei que tu te envolves em mentiras, em enganos, em trapaças, eu sei. Mas eu te amo. Mas eu te amo. E eu quero que tu te arrependas. E eu quero que tu mudes de caráter. Eu quero que tu mudes de nome. Sabe, há um livro que eu aconselho os meus queridos amigos a lerem. Este é um livro maravilhoso. É o livro Patriarcas e Profetas. Se realmente você quer conhecer a história, a biografia de muitos personagens bíblicos, nós não vamos ter tempo para apresentar todos os personagens bíblicos, mas aqui você vai encontrar a história, a biografia de todos esses patriarcas e profetas. Este livro, exatamente, Patriarcas e Profetas. E neste livro, Patriarcas e Profetas, a autora, ela diz que aquela escada que ligava o céu e a terra representa o Cristo que nos liga à fonte do infinito. Isto é fantástico. Portanto, aquela escada, ela representava a intercessão de Jesus. Jesus como intercedor. Jesus que intercede pelo pecador. Isto nos enche também a nós de coragem. Isto nos enche de ânimo, porque sabemos que neste combate contra o mal, neste combate contra o pecado, não estamos sozinhos, temos um intercessor que é Jesus. Por isso é que Jacó, quando naquela noite se levantou, aliás, quando ao nascer do dia ele se levantou, depois daquela noite de sono, certamente mal dormida, ele começa agora a tomar decisões importantes na sua vida. E a decisão mais importante que Jacó toma é esta: eu preciso de mudar. Eu preciso de uma mudança na minha vida. Ele queria ser uma nova pessoa. Jacó estava inconformado consigo mesmo. Sabe, isto faz-me lembrar um texto que encontramos no livro de Romanos. Eu gostaria de ler Romanos capítulo 12, versículo 2. Procure na sua Bíblia. Romanos capítulo 12
e versículo 2, nós vamos ler, diz assim: e não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Olha o que o apóstolo Paulo diz: não vos conformeis com este mundo, não te conformes com a tua situação, não te conformes com as tuas fraquezas, não te conformes com os teus pecados. É isso que Paulo quer dizer aqui neste texto. Mas ele diz: olha, tu precisas de quê? De uma transformação. Não é uma transformação daquilo que é aparente, mas é uma transformação interior, porque Paulo diz: transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Paulo está a falar de uma renovação interior. E foi isso que realmente Jacó sentiu que necessitava. E Jacó agora, ele não está mais conformado com o seu estado de enganador. Ele quer a renovação do seu caráter. Ele não quer ser mais a mesma pessoa. Mas isto, meus queridos, é uma tarefa muito, muito difícil. Não é uma tarefa fácil, porque requer luta. É um conflito que se trava dentro de nós próprios. É o conflito entre o bem e o mal. Um conflito no íntimo, no coração. Somente Deus pode mudar a nossa vida. Somente Deus pode mudar o interior. Somente Deus pode transformar aquilo que é mal em bem. Somente Deus pode transformar um caráter. Só Ele é capaz de transformar um enganador numa pessoa honesta, numa pessoa digna, numa pessoa nobre. Somente Deus pode fazer isso. Mas nós temos que consentir que Deus o faça. Porque Deus não o fará se nós não o consentirmos. Deus respeitará sempre o nosso livre-arbítrio. A decisão terá que ser tomada por nós. É claro que o Espírito Santo, ele nos induz, Ele nos conduz, Ele procura interceder, Ele age em nosso coração para que possamos aceitar essa operação de Deus em nossa vida. É verdade, mas a decisão terá que ser tomada sempre por nós. Nós podemos mudar o quê em nossa vida? Pense nisso. Nós podemos mudar apenas o nosso exterior. O interior pode continuar na mesma, porque quem transforma o interior, a mente e o coração é o Espírito Santo de Deus. Um dos maiores problemas do cristianismo hoje, nós sabemos, é a formalidade religiosa. Ou seja, o faz de conta, o viver apenas na aparência. Ou seja, eu não sou aquilo que realmente aparento ser. Este é um dos maiores problemas do cristianismo hoje. Como é que Jesus via o formalismo religioso? Há todo um capítulo no Evangelho de São Mateus, o capítulo 23, onde Jesus condena asperamente o formalismo religioso, ou seja, a falsidade espiritual. E por 8 vezes, Jesus usa ali naquele capítulo a mesma expressão. Ele diz: ai de vós, escribas e fariseus. O objetivo de Cristo, segundo esse capítulo 23 do Evangelho de Mateus, era condenar a hipocrisia, ou seja, a aparência de santidade e falsidade de uma fé não genuína, baseada apenas naquilo que é aparente. E Jesus, naquela altura, meus amigos, ele foi realmente muito, muito duro. Quando Jacó acordou do sonho, a verdade é que ele não queria ser mais um enganador. Jacó estava disposto a mudar. Não queria mais viver pela aparência. Havia questões profundas da sua vida que estavam relacionadas com o seu caráter e que ele desejava mudar definitivamente. E agora ele vai começar uma nova batalha dentro de si mesmo. E esta luta, meus queridos, está simbolizada por aquela luta que Jacó travou com o anjo. Vamos ler na Bíblia. Repare bem
No Evangelho, aliás, no livro de Gênesis, no capítulo 32, a partir do versículo 24, Jacó, porém, ficou só. E lutou com ele um homem até que a alva subiu. E vendo que este não prevalecia contra ele, tocou a juntura da sua coxa e se deslocou a juntura da coxa de Jacó, lutando com ele. E disse, deixa-me ir, porque já a alva subiu. Porém ele disse, não te deixarei ir, se não me abençoares. E disse-lhe, qual é o teu nome? E ele disse, Jacó. Então disse, não te chamarás mais Jacó, mas Israel, pois como príncipe lutaste com Deus e com os homens e prevaleceste. Esta luta que Jacó enfrenta com aquele anjo representa exatamente a luta que Jacó enfrentava dentro de si próprio. Ele queria mudar. E esta é realmente uma luta sobrenatural. Sabe, neste mesmo livro, no livro Patriarcas e Profetas, este livro que eu acabei há pouco de apresentar, neste mesmo livro, a autora, ao referir-se a esta luta de Jacó com o anjo, ela diz que aquele anjo era o próprio Cristo. O texto na página 197 deste livro diz assim, era Cristo, o anjo do concerto que se havia revelado a Jacó. E, biblicamente, nós temos, digamos, razões para aceitar esta declaração. E sabe por quê? Porque quando terminou aquele combate, Jacó, ele disse, hoje eu vi a face de Deus, ou hoje eu estive face a face com Deus. E o próprio anjo, este anjo que a autora deste livro diz ser o anjo de concerto, o próprio Cristo, o próprio anjo diz, tu lutaste com Deus e venceste. Por isso, há razões para nós acreditarmos e pensarmos que este anjo que lutava com Jacó não era um homem qualquer, mas era o próprio Cristo. E quando Jacó recebe aquele golpe na sua coxa, cai por terra, Jacó ainda não sabia com quem estava a lutar. E Jacó agora espera o golpe final. Mas quando o dia começou a aparecer, ele olha e percebe, olhando para a face daquele anjo, que realmente era um ser sobrenatural, não era um simples homem. Ele compreende que está diante de Deus, ele compreende que está diante de Jesus. E então diz que ele se agarra às vestes daquele anjo. Ele vai sendo arrastado, mas ele agarra-se, ele reúne o resto das suas forças e agarra-se às vestes daquele anjo e vai clamando, e vai pedindo, vai suplicando, não te deixarei sair se não me abençoares, não te deixarei sair se não me abençoares. E Jesus naquele momento diz a Jacó, ok, Jacó, eu vou abençoar-te. Mas olha, em primeiro lugar eu quero perguntar-te uma coisa. Qual é o teu nome? Qual é o teu caráter? Eu imagino Jacó baixando a sua cabeça e dizendo ao Senhor, Senhor, eu sou o Jacó, eu sou o enganador. E o Senhor dizia a Jacó, mas ó Jacó, tu lutaste com Deus. Tu lutaste comigo para vencer essa tua má tendência, esse teu pecado. E agora tu precisas mudar de nome. Não te chamarás mais Jacó. Tu serás o quê? Tu serás Israel. E Israel significa aquele que luta com Deus. E aquele que luta com Deus é o quê? É um vencedor. É um vencedor. Meus queridos, sabe, o profeta Oseias, se quiserem tomar nota deste texto, Oseias, capítulo 12, versículo 4, diz que Jacó chorou e suplicou pela bênção de Deus. E qual era a bênção que Jacó queria? Quando Jacó dizia, não te deixarei sair se não me abençoares, qual era a bênção que Jacó queria? A bênção do perdão, a bênção da transformação.
a bênção de uma nova vida, a bênção de um novo nome. Era isto que realmente Jacó podia. Extraordinário. Deus transforma um Jacó num Israel. E é isto que Jesus pode fazer também conosco. Jacó descobriu que para ser feliz não era necessário ser perfeito. Não era necessário ter uma vida perfeita. Por quê? Porque Jacó, para ele, uma vida perfeita, o que era? Uma vida perfeita para Jacó, antes deste encontro com Deus, uma vida perfeita era ser o líder da sua nação, era ser o líder espiritual da sua família. Para ele isso era uma vida perfeita, era ter o poder, isso para ele era a vida perfeita. Jacó descobre agora que para ser feliz ele precisava só de uma coisa, da bênção de Deus. E ele recebe essa bênção. Meus queridos, muitos hoje procuram a felicidade por meios impróprios, por métodos errados, tal como Jacó procurava. Mas se quisermos ser verdadeiramente felizes, então busquemos a bênção de Deus em primeiro lugar. E eu pergunto-lhe, ao terminar esta noite, você está a precisar de uma bênção de Deus em sua vida? Qual é esta bênção? Talvez a bênção do perdão. Talvez o fardo do pecado seja grande, insuportável. Você está a precisar, se calhar, da bênção da transformação da sua vida, do seu caráter, da sua maneira, do seu proceder. Você pode estar a precisar da bênção da paz. Da bênção da paz. Eu quero dizer-te que hoje Deus quer abençoar-te como abençoou Jacó. A nossa oração de intercessão neste momento será uma oração por você que quer a bênção de Deus. Mas deixe-me eu dizer-lhe uma coisa, eu também quero a bênção de Deus. Eu também quero a bênção de Deus. Eu também peço a bênção do perdão de Deus. Eu também peço esta noite a bênção da transformação de Deus. Então, eu convido, neste momento, a inclinar a sua fronte para falarmos com Deus e pedirmos, suplicarmos a sua bênção, a bênção do perdão, a bênção da mudança de vida, a bênção da paz. Vamos orar ao Senhor. Querido Pai, esta noite nós nos alegramos em Ti. Alegramos por este desfecho da história deste homem do passado, o Teu filho Israel, a quem mudaste o nome. Obrigado, Senhor, porque nos dizes esta noite que tal como aconteceu com Jacó, também pode acontecer em nossa vida. E nós esta noite aqui estamos, Senhor, diante de Ti, suplicando-Te a bênção do perdão, Pai. Nós queremos dizer como Jacó, não Te deixarei sair se não me abençoar, Senhor. Abençoa-nos com essa bênção do perdão, a bênção da mudança de vida que nós necessitamos. Tu sabes, Senhor, o que se passa no coração de cada um dos Teus filhos presentes nesta noite. Que os ajudes, Senhor, que os abençoes e a mim igualmente, Senhor. E então, dá-nos a bênção da Tua graça, a bênção da justificação, a bênção da Tua paz, pois a pedimos não por qualquer mérito nosso, mas em nome de Jesus. Amém. Meu querido amigo, ainda vamos cantar esta noite e depois voltaremos então para nos despedirmos. Que Deus abençoe e vamos cantar com alegria um cântico de louvor ao nosso Deus. Confiei no meu Senhor e Ele me ouviu.
Cristo, honra, glória e louvor. Os meus pés guiam no bem, um sol em mim nascer, minha vida há de ser. Meu bom Deus, muitos o verão e temerão, Deus, Criador da terra e céu. Bem-aventurado que confia no Senhor, a Cristo honra, glória e Nós agradecemos a sua presença entre nós. Que bom podermos viver este tempo, estes minutos em comunhão com Deus, em comunhão uns com os outros. Eu sei que, embora distantes, nós, pelo Espírito Santo de Deus, podemos estar juntos em comunhão com o nosso Pai Celestial. Que bom foi poder estar consigo. Apenas agora quero desejar-lhe uma boa noite e dizer-lhe, na próxima quarta-feira, volte à nossa companhia. Teremos muito prazer em estar consigo. Até lá, que Deus o abençoe grandemente.